Olá! A 15ª reunião de cúpula do BRICS, que terminou ontem em Joanesburgo, na África do Sul, ampliou o grupo. Isso reflete um aumento do poderio da China no cenário internacional e a determinação de desafiar a ordem mundial, dominada pelos países do Oriente e suas instituições, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. A origem do BRICS é um memorando de 2001 do economista britânico Jim O'Neill, na época analista do banco de investimentos Goldman Sachs e hoje professor universitário. Ele previu que Brasil, Rússia, Índia e China seriam os principais motores do desenvolvimento da economia mundial nas primeiras décadas do século XXI. A ideia nasceu em Wall Street, o centro financeiro de Nova York, e não no sul global. BRIC é tijolo em inglês, seriam os tijolos que criariam uma nova economia. Mas onde está a argamassa para unir esses tijolos numa construção? A China e a Índia corresponderam à expectativa de crescimento elevado. O Brasil e a Rússia, não. O Brasil teve bons índices de crescimento nos dois primeiros governos Lula, em decorrência das reformas do presidente Fernando Henrique Cardoso e da alta nos preços das commodities, produtos primários, por causa do crescimento chinês, que até 2008 era de 2 dígitos. A Rússia também cresceu bem até 2008 por causa da alta nas cotações do petróleo. Desde a crise gerada pelo colapso do banco de investimentos Lehman Brothers, em setembro de 2008, a situação mudou. O Brasil ainda teve um alto índice de crescimento no último ano do segundo governo Lula, de 7,5%, e esse crescimento caiu para 3,9% no primeiro ano do governo Dilma. Desde então, é um crescimento medíocre, e o mesmo vale para a Rússia desde 2013. A ampliação do BRICS é um projeto da China e da Rússia interessadas em enfraquecer a hegemonia dos Estados Unidos. Isso ficou evidente no discurso inicial do ditador chinês Xi Jinping, que surpreendentemente foi lido por um ministro, e não por ele, ninguém deu explicações a respeito. Se falou que algum país está tentando bloquear o desenvolvimento das economias emergentes. No caso, estava falando da China, que sofre um boicote dos Estados Unidos no desenvolvimento da produção de microprocessadores. No fim da reunião, se declarou que a expansão do BRICS mostra a determinação dos países membros de se unir e de cooperar para o desenvolvimento do mundo. O ditador chinês tenta se apresentar como líder do sul global, posição, aliás, a que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também aspira. Antes da reunião, o que se dizia, inclusive no Itamaraty, é que Brasil, Índia e África do Sul seriam contra a expansão por diluir o seu poder dentro do bloco, dentro do grupo. Só entraram países que a Índia não vetou: Argentina, Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã. O grupo terá, a partir do ano que vem, 46% da população mundial e 37% do produto mundial bruto. Eram cerca de 40 candidatos. Dos novos membros, 5 são ditaduras. Na Argentina, a única democracia é um projeto do governo da esquerda peronista, que deve perder a eleição de outubro e novembro. Os candidatos favoritos, Javier Milei, de extrema-direita, e Patrícia Bullrich, de direita, anunciaram que não vão aderir. Por que a Argentina e não o México? Por que a Etiópia e não a Nigéria? Por que não a Indonésia, que até 2050 pode ter uma economia maior do que o Brasil e a Rússia? Pergunta o economista Jim O'Neill, o autor da ideia, em entrevista a Cristiane Barbieri no jornal Estado de São Paulo. Se com 5 países membros o consenso é difícil, com 11 fica muito mais. O Egito e a Arábia Saudita são os maiores aliados dos Estados Unidos no mundo árabe. O Irã é o maior inimigo dos Estados Unidos no Oriente Médio. É um rival histórico da Arábia Saudita. Os 2 países disputam a liderança do mundo islâmico. A Arábia Saudita é sunita e o Irã xiita. O conflito entre sunitas e xiitas vem desde a sucessão do profeta Maomé, fundador do islamismo, que morreu em 632. Os 2 países se enfrentam indiretamente em conflitos no Líbano, na Síria, no Iraque, no Bahrein e no Iêmen. Em 10 de março, a China promoveu uma reconciliação, um reatamento de relações diplomáticas entre Arábia Saudita e Irã, depois de 7 anos de rompimento.
é um sinal de que a China se tornou uma grande potência também no Oriente Médio. É a maior importadora mundial de energia, quer se aproximar dos grandes produtores de petróleo. Mas sunitas e xiitas vão continuar se enfrentando. A China e a Índia têm uma rivalidade histórica, se enfrentaram na fronteira, na região de Ladakh, com paus e pedras em junho de 2020. Pelo menos 20 soldados indianos morreram. A China não revelou suas baixas. O BRICS é um grupo, não é um bloco. O que os une é o ressentimento contra a ordem mundial dominada pela Europa e pelos Estados Unidos nos últimos 500 anos. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, citado por Janan Ganesh no jornal inglês Financial Times, disse que o ressentimento move o mundo. Nietzsche morreu antes de ver o que a Alemanha nazista fez ao mundo depois da derrota alemã na Primeira Guerra Mundial e da humilhação na Conferência de Paz de Versalhes. A China se ressente das humilhações sofridas pelo imperialismo ocidental e japonês durante um século, a partir das guerras do ópio. A primeira começou em 1839, do Reino Unido do Império Britânico contra o Império Chinês. A China cresceu com a atual ordem mundial. Faz sentido criar uma ordem alternativa? A Al-Qaeda e o Estado Islâmico, por exemplo, são fruto do ressentimento e ódio ao imperialismo canalizado para a destruição e a violência. A Rússia pós-soviética é outro exemplo claro do ressentimento de um império em decadência, e a guerra do ditador Vladimir Putin contra a Ucrânia é uma prova disso. O assassinato político de Evgeny Prigozhin, o líder mercenário que fazia o serviço sujo da Rússia na África, no Oriente Médio e na Ucrânia, comprova que a Rússia é um Estado mafioso, aliás, na Síria, no Oriente Médio e na Ucrânia, um Estado mafioso onde desafiar o supremo líder é uma sentença de morte. Putin não foi a Joanesburgo porque é uma ordem de prisão contra ele, decretada pelo Tribunal Penal Internacional pelo sequestro e remoção forçada de menores ucranianos para a Rússia. Poderia ter ido? Anos atrás, o então ditador do Sudão, Omar Bashir, com prisão decretada pelo Tribunal Penal Internacional por causa do genocídio de Darfur, foi a uma reunião da União Africana na África do Sul e não foi preso, apesar de decisão a favor da prisão da Suprema Corte sul-africana. O governo sul-africano ignorou. Depois que Lula defendeu a paz na Ucrânia, Putin declarou que está apenas reagindo a uma guerra do Ocidente contra a Rússia, o que não faz sentido. A Rússia foi convidada para o Grupo dos 7, que foi Grupo dos 8, até a anexação ilegal da Crimeia em 2014. A Alemanha tentou integrar a Rússia à Europa economicamente e a França diplomaticamente. Com a guerra da Ucrânia, a Rússia está a reboque da China. O ressentimento a nível pessoal gerou Benito Mussolini, Adolf Hitler, Marine Le Pen, Donald Trump, Boris Johnson e Jair Bolsonaro, entre outros exemplos. O Grupo dos 7 nasceu nos anos 1970, depois que o presidente Richard Nixon acabou com o padrão dólar para coordenar as políticas econômicas dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha, do Reino Unido, da França, da Itália e do Canadá. Na época eram as maiores economias do mundo. Hoje não são mais. Quando estourou a crise internacional deflagrada pelo colapso do Banco Lehman Brothers, em 2008, o presidente George W. Bush convocou uma reunião do Grupo dos 20, que reúne os 19 países mais ricos do mundo e a União Europeia. Para a economia mundial, o G20 passou a ser muito mais relevante do que o G7, que hoje tem um caráter mais político por causa da sua coerência interna. São países ricos, democráticos, desenvolvidos e liberais. Lula fala na criação de uma nova ordem mundial para refletir as mudanças no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Foi uma ordem criada depois da maior guerra que o mundo já viu. As novas ordens mundiais surgem depois de grandes conflitos, de grandes guerras. A Paz da Westfália, em 1648, depois da Guerra dos 30 Anos, que entre a Espanha e a Holanda durou 80 anos, estabeleceu o princípio da soberania nacional para tentar acabar com as guerras religiosas na Europa.
E em 1815, no Congresso de Viena, a Santa Aliança que derrotou Napoleão, restaurou a ordem monárquica na Europa depois das guerras napoleônicas. Foi a primeira tentativa de criar uma organização internacional dedicada à paz. A Conferência de Versalhes, em 1919, depois da Primeira Guerra Mundial, fundou a primeira organização de caráter internacional em defesa da paz, caráter universal em defesa da paz, a Liga das Nações, que fracassou ao não evitar a Segunda Guerra Mundial. Se a Primeira Guerra Mundial era a guerra para acabar com todas as guerras, nas palavras do presidente norte-americano Woodrow Wilson, foi assim que ele vendeu a guerra para os americanos, a paz de Versalhes foi a paz para acabar com todas as pazes. No fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Conferência de São Francisco criou a Organização das Nações Unidas com um Conselho de Segurança, onde 5 grandes potências, China, França, Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, hoje substituída pela Rússia, têm poder de veto. O veto foi criado justamente para que as grandes potências se envolvessem, fornecessem os recursos, o dinheiro e as armas necessárias para garantir a paz mundial. Essas grandes potências sempre usaram o veto para realizar as guerras que quisessem. Até hoje, só 5 guerras foram aprovadas pela ONU. A Guerra da Coreia, em 1950, quando a União Soviética estava boicotando a ONU por causa do veto à entrada da China comunista, a invasão de Uganda pela Tanzânia para depor o ditador Idi Amin, em 1978, a guerra para expulsar os iraquianos do Kuwait, em 1990, a invasão do Afeganistão para punir a Al-Qaeda e a milícia dos Talibã pelos atentados terroristas de 11 de setembro, em 2001, e a intervenção militar para impedir que o ditador líbio Muammar Gaddafi massacrasse os rebeldes da Primavera Árabe em 2011. Lula fala como se essa paralisia da ONU fosse recente. Não é. Sempre foi assim. Há décadas se fala numa reforma do Conselho de Segurança. Os principais candidatos são Brasil, Alemanha, Índia e Japão. Mas isso não tem a menor chance de acontecer, porque as grandes potências com poder de veto não aceitariam. A China não quer a Índia e o Japão. Os Estados Unidos até agora só apoiaram a entrada da Índia, a França, da qual tentam se aproximar por causa da rivalidade com a China. A França e o Reino Unido teriam seu poder diluído. A Argentina e o México querem uma vaga rotativa para a América Latina e não uma vaga permanente para o Brasil. Se é muito difícil chegar ao consenso entre os 5 grandes, que dizer com 9 ou mais países. A África do Sul reivindica uma vaga para a África, mas a Nigéria, que tem hoje a maior economia e a maior população do continente, entende que deveria ser ela. Mais uma vez, o Brasil recebeu uma promessa da China de apoio à entrada no Conselho de Segurança, um tema que é citado na declaração final da cúpula do BRICS. E a China já fez essa promessa para ser considerada uma economia de mercado, entrar na Organização Mundial do Comércio, e não deu em nada. Outra questão discutida em Joanesburgo é a adoção de uma moeda comum, uma moeda contábil para os negócios entre os países do bloco. Uma moeda contábil, uma moeda que não circularia, seria só uma unidade de conta para transações. Há 2 problemas. Um é a conversibilidade. As moedas dos países do BRICS não são conversíveis. A moeda da China, segunda maior economia do mundo e líder do BRICS, não funciona livremente no mercado internacional. O regime comunista chinês tem uma obsessão pelo controle total. Uma moeda conversível flutua ao sabor do mercado. E os exportadores, especialmente de empresas privadas, querem receber em dólares ou yuans? Alguém tem dúvida? O embaixador Paulo Roberto de Almeida, um liberal do Itamaraty, marginalizado nos governos do PT e de Jair Bolsonaro, pergunta: quais seriam os benefícios para o Brasil, os benefícios concretos para o Brasil e para os brasileiros da participação do país num projeto que pretende criar uma nova ordem mundial, não definida claramente, mas fortemente orientada pelos interesses nacionais de 2 grandes autocracias, a China e a Rússia. Os caminhos erráticos de alguns dos parceiros do Brasil
deveriam oferecer motivo de reflexão aos dirigentes, o que dizer, por exemplo, das trajetórias respectivas da Argentina e da Rússia nas últimas décadas, acrescenta o embaixador Paulo Roberto de Almeida. Em negociações de meio ambiente, por exemplo, em que o Brasil tem o maior peso, é o setor em que o Brasil tem o maior peso no cenário internacional, a Europa e os Estados Unidos são parceiros fundamentais. Nem China, nem Índia, nem Rússia, nem os grandes produtores de petróleo do Oriente Médio têm o mesmo compromisso com o combate ao aquecimento global. Faz sentido para o Brasil hostilizar os Estados Unidos e a Europa quando Lula chama o acordo Mercosul-União Europeia de parceria estratégica? Aliás, o embaixador comenta com ironia que quando Lula vai aos países ricos, pede ajuda internacional em dólares. Quando vai a países do sul global, propõe tirar o dólar das transações internacionais. Como observou o excelente comentarista internacional da CNN Brasil, Lorival Santana, quando Lula vai à China, fala mal dos Estados Unidos, mas quando vai aos Estados Unidos, não fala mal da China. O ditador Vladimir Putin reagiu na quarta-feira, dia 23, à cobrança do presidente Lula para que os líderes do BRICS, a cobrança do Lula para que os líderes do BRICS discutissem a guerra da Rússia contra a Ucrânia, uma guerra imperialista de agressão contrária que viola a Carta da ONU, os princípios de soberania nacional e integridade territorial. Lula quer que eles contribuíssem para alcançar um acordo de paz. Putin alegou que ordenou a invasão militar motivado por uma ação do Ocidente. Nossas ações na Ucrânia são guiadas por uma coisa somente, encerrar a guerra iniciada pelo Ocidente contra as pessoas da região de Donbass, declarou Putin. E a China não vai crescer eternamente. Enfrenta no momento uma crise econômica séria, principalmente no mercado imobiliário, que tem semelhanças com a crise das hipotecas de clientes de segunda linha, o subprime, nos Estados Unidos, em 2008, que provocou uma crise econômica e financeira mundial. A revista The Economist desta semana traz matéria de capa sobre a crise chinesa e nota que, no início do século XXI, os líderes ocidentais esperavam que o comércio, o mercado e o crescimento levariam à democracia e à maior liberdade individual na China. A China agora está testando a hipótese contrária, se mais autocracia prejudica a economia. Os indícios sugerem que sim. Depois de 4 décadas de do crescimento mais extraordinário da história da humanidade, a China começa a desapontar. É aí que vamos amarrar o nosso cavalo, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, onde eu estou? O interesse do Brasil, se houver uma nova Guerra Fria agora entre Estados Unidos e China, como parece que há, é manter uma posição de não alinhamento. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, agora X, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau!